e podemos durante esse ano ensinar, transmitir aquilo que vamos aprendendo do Senhor. Então, se nós plantarmos, nós colhemos. Quanto mais você ensinar, mais você vai aprender. Procure então durante este ano ensinar aquilo que você for recebendo de Deus, vai passando para outras pessoas, vai transmitindo Deus mesmo. Vamos conhecendo, vamos prosseguindo em conhecer cada dia mais o Senhor. Vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, para que nós possamos transmitir às outras pessoas aquilo que Deus vai nos revelando. Procure nesse ano de 2008 ler a Bíblia toda. Você lendo aí 3 capítulos da Bíblia todo dia, no final do ano você terá lido a Bíblia toda. Quem tem e-mail, você pode entrar no site www.leiturabiblica.com.br e pede então ali para que você receba todo dia leitura bíblica. Ali eles enviam por e-mail todo dia 3 capítulos e você durante o ano então lerá toda a Bíblia. Nós temos aí um quadro onde fala sobre o nome de Jesus e os seus significados, e um desses, vamos dizer assim, símbolos cristãos que eram usados quando começou a igreja, era sempre então usado, e principalmente usado, o peixe. E no grego, a palavra peixe, você pode ver aí nesse quadro, e o significado de cada letra, tá? As letras gregas aí, iota, chi, teta, upsilon e sigma. A letra I aí é a letra iota, aí você vê Jesus, que é o nome Jesus. O X, que é chi, com o nome Christus, Cristo, né? Depois a letra teta, você vê aí significando Theos, de Deus. Depois a letra Y, que é upsilon, você vê aí significando Huios, que é filho. Essa letra sigma significando Soter, que é Salvador. Então, esse peixe, quando alguém via um peixe, já sabia que significava Jesus Cristo de Deus, Filho e Salvador. Então, não apenas Jesus Cristo como Filho de Deus, mas também como Salvador. Isso é apenas uma curiosidade para nós sabermos por que os antigos cristãos, os primitivos cristãos, aqueles que começaram o cristianismo, como eles eram muito perseguidos, eles usavam o símbolo do peixe para se identificarem um para o outro. Então, você vê aí esse significado. Existiam outros símbolos, mas o mais usado era este aí, o peixe. Olha, o mais importante para nós, então, dentro desse primeiro capítulo de João, vemos aí a palavra verbo. Vemos o significado dessa palavra, vemos Jesus como verbo. E o que significa Jesus como verbo? Significa Jesus como ação, como aquele que faz, aquele que realiza. Se nós pegarmos aí para estudarmos sobre um verbo na nossa língua, você vai ver que uma frase, ela tem um verbo. E sempre esse verbo na frase significa ação. Vamos ver uma frase, por exemplo, Deus salva o homem. Então nós temos aí como sujeito Deus. Temos o verbo salva, que indica ação, que existe uma ação para fazer, então a salvação. E o homem, então, seria aí o complemento. Salva quem? O homem. Então nós vamos ver que nós podemos dizer o seguinte: quando Deus olhou para o homem e viu o homem pecado, condenado, então Deus planejou. Veja bem, o sujeito aí da frase é aquele que planeja, que organiza, que coordena. Então Deus Pai veio e coordenou, planejou a salvação do homem, arquitetou o plano de redenção. Mas ele precisava que fosse realizado esse plano. Então ele olhou, não viu um justo sequer, ninguém que pudesse salvar o homem, ninguém que fosse perfeito o suficiente, que nunca tivesse pecado, para levar sobre si os pecados dos homens e morrer pelos homens.
Então ele mesmo veio a nós, através do quê? Do seu Filho Jesus Cristo, nasceu como homem. Este nunca pecou, esse poderia morrer por todos os homens, esse poderia carregar o pecado de todos os homens sobre si, dar a vida em lugar de todos. Então ele enviou Jesus, o seu Filho, o Verbo de Deus, encarnou, quer dizer que Deus veio, se tornou carne. Deus como Espírito ninguém o veria, ele não poderia vir como Espírito à terra e morrer por nós. Era preciso vir como homem, era preciso substituir o homem na cruz do Calvário. Então em tudo ele deveria ser semelhante ao homem. Por isso Colossenses diz que ele em tudo se fez semelhante aos homens. Não deixou de ser Deus, mas veio num corpo humano, nasceu na terra num corpo humano. Então Jesus é a ação, ele colocou esse plano em ação. De que maneira, Deus? Precisava de alguém dar vida por nós, então Jesus veio fazer isso. Então o verbo é a ação de Deus, é aquilo que faz. Veja bem, quando a terra era sem forma e vazia, quando Deus diz haja luz, é preciso haver uma ação. Deus ordena, planeja, ele vê a terra não como nós, ele não vê o caos, ele vê já tudo arrumado. Então quando ele diz haja luz, é preciso que haja uma ação. Essa ação é Jesus Cristo, ele que faz acontecer. E existe uma revelação daquilo que Deus planejou e daquilo que Deus então realizou através do seu Filho Jesus Cristo, que é o quê? A revelação vem através do Espírito Santo. Ele é quem realiza Jesus e o Espírito Santo é aquele que revela, aquele que mostra. Então, quando nós oramos a Deus pedindo, por exemplo, por uma cura, então Deus dá ordem para haver a cura. Mas quem realiza a cura? Jesus Cristo. Quem é que revela? De repente você vê que aconteceu a cura. Aí já foi o que? A revelação, a manifestação do Espírito Santo da cura, para nós vermos que realmente foi curado, o resultado que aconteceu. Então Deus Pai planeja, Deus Filho executa e Deus Espírito Santo revela. Assim funciona a Trindade. E nós vamos ver então Jesus como Verbo. João começa então o seu evangelho denominando aí Jesus do Verbo, né? Falando que ele é o Verbo. É o que? A palavra Logos. Então, mediante esse título de Cristo, João apresenta como a palavra de Deus personificada e declara que nesses últimos dias Deus nos falou através do seu Filho. Veja Hebreus 1:1. Então, Jesus é o Verbo de Deus, o que é a palavra de Deus manifestada aos homens. Porque toda a palavra de Deus foi escrita para quê? Para realmente revelar Jesus Cristo. Foi escrita para falar sobre a vinda de Jesus, para salvar os homens dos seus pecados. Então Jesus é essa palavra de Deus revelada aos homens. E em Hebreus então é dito que Deus falou pelos profetas, falou de muitas maneiras, mas nos últimos dias ele se revelou que através do seu próprio Filho. Então Deus revelou-se falando a nós através agora do seu próprio Filho, revelando o que estava escrito já em Jesus. Então Jesus é a própria palavra revelada para nós. Então as Escrituras declaram que Jesus Cristo o quê? É a sabedoria multiforme de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Efésios 3, 10 e 11, Colossenses 2, 2 e 3. E ele é o quê? A perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, Jesus diz, mas eu estou há tanto tempo convosco, como você diz, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Então Jesus é o próprio Deus. Se você quer saber como é Deus, saiba como é Jesus. E Jesus também é o quê? A perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus. Você veja então João 1, 3 a 5, versículo 14 também, versículo 18, e Colossenses 2, 9. Então, assim como as palavras de um homem revelam o seu coração, né, sua mente, revela o que ele é realmente, assim também Cristo, como Verbo, revela o quê? O coração e a mente de Deus. Veja João 14, 9, né? Então Cristo, como Verbo, revela o coração e a mente de Deus, do próprio Deus.
João nos apresenta então 3 características principais de Jesus Cristo como Verbo. Primeiro, o relacionamento entre o Verbo e o Pai. Então João nos revela que existe aí um relacionamento entre Filho e Pai. E nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus mesmo. Olha, o homem